amigos, ótima noite a todos. Está entrando no ar mais um informativo do Detetive Vascaínos, aquele boletim em detalhes com tudo que de mais importante aconteceu com o Vasco da Gama no dia de hoje. Tudo uma linguagem fácil, objetiva e direta. Qualidade total na informação. Então, ó, eu já te convido a me assistir até o final e ficar por dentro do universo cruzmaltino. Neste vídeo, vou destacar o processo de limpeza que vem acontecendo no Vasco em relação ao elenco. Hoje foi confirmado mais uma saída, em breve outras peças com baixo rendimento vão deixar o clube para que novas chegadas se concretizem. E por falar em chegadas, segue o mistério sobre a transferência do zagueiro Maurício Lemos para o Vasco. Vem? Não vem? Vou te contar o que eu sei e trazer também notícias sobre o duelo do Vasco contra o Criciúma. O Criciúma que está aí estudando bem o time do Rafael Paiva e a formação a adotar nesse confronto do próximo domingo. Isso e muito mais vou contar aqui para você. Então, ó, se liga aí, mas antes não esqueça, hein, moçada? Deixa o like cravado nesse vídeo, compartilhe, mande em seus grupos de zap e me ajude a crescer no YouTube. Bom, galera, vamos então dar o pontapé inicial falando da limpeza do elenco cruzmaltino. Como é notório, o Vasco traçou um planejamento de dispensar atletas que oneram aí a folha salarial e não vem jogando constantemente. A diretoria tenta diminuir essa folha para fazer contratações pontuais nesta janela de transferências. Há um entendimento de que é preciso fazer essas movimentações de saídas no elenco para abrir espaço, no orçamento a fim de trazer novos jogadores. E o Vasco já identificou alguns jogadores para que possa realizar essas saídas. Estão nesse grupo aí, Serginho, Rossi, Galdames, Praxedes e o Zé Gabriel. E esses dois últimos foram os primeiros da tal barca zarpar de São Januário. O Praxedes está prestes a ser oficializado aí pelo Atlético Paranaense, e o Zé Gabriel foi anunciado agora à noite pelo Curitiba, num contrato de empréstimo até o final do ano. Em relação ao Praxedes, estava emprestado ao Vasco, pelo Bragantino, mas será repassado ao clube paranaense, que fez todas as tratativas aí já com o Bragantino. Já o Zé Gabriel, ele tem contrato com o clube, com o Vasco, até o final do ano que vem. E o Vasco entende que, atuando pelo Curitiba nessa Série B, ele pode fazer com que novas ofertas aí apareçam para o jogador, para que ele deixe o clube no próximo ano. Em relação ao Galdames, muito já se falou que o jogador tinha propostas de time do Chile, hoje apareceram especulações envolvendo times argentinos, mas o fato é que o seu staff está ciente da situação e está aberto sim a buscar um clube para ele no exterior. Em relação ao Rossi, o atleta já teve ofertas de times da Série B também, mas no primeiro momento não se interessou. Ele possui um alto salário e isto é também um obstáculo, para possíveis interessados. Fora isso, a preferência de alguns atletas em não querer se mudar do Rio neste momento também pesa muito. Sobre Serginho, situação parecida. Não vem sendo relacionado, é um jogador com custo alto, mas o seu futuro ainda é incerto. Antes de eu entrar no ar, eu consegui falar com a empresa que cuida da carreira do jogador e perguntei sobre essa situação, sobre essa possibilidade de deixar o Vasco, faça esse processo de negociar jogadores com custo alto e que não vem atuando. E a resposta foi a seguinte, abre aspas, não estamos sabendo de nada, fecha aspas. Então, por hora, eles desconhecem esta situação. Então vamos ficar atentos, porque a janela só fecha no dia 2 e até lá muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Bom, e como eu falei de saídas, agora a gente destaca as chegadas, porque esse time está precisando para ontem de reforços. Mesmo com os dois triunfos seguidos, o elenco precisa de novas peças. A diretoria tem consciência disso. Um zagueiro e um atacante de lado são as prioridades dessa janela. Só que a ansiedade começa a bater entre os vascaínos, que têm visto os concorrentes se reforçarem e até agora nenhuma outra cara nova aqui. Sobre Maurício Lemos, o Vasco segue aguardando o posicionamento do jogador para esta semana, porque caso não avance, o clube vai ter que se debruçar no mercado novamente em busca de um outro nome. A situação do Maurício Lemos é muito clara, meus amigos. Atlético Mineiro e Vasco já têm um acordo desenhado para a transferência do uruguaio para cá. Tudo aliado entre clubes
e um desejo mútuo, né, para que essa negociação se concretize o quanto antes. Tanto que os dois clubes estão nesse processo de convencimento ao jogador para que ele se transfira para cá. Só que há, neste primeiro momento, uma resistência do zagueiro em deixar o clube mineiro e deixar Belo Horizonte, onde já está adaptado com a sua família. Não era a intenção dele, né? Só que lá dificilmente ele terá novas oportunidades. Não vem sendo relacionado desde junho e se tornou aí a quinta opção do Gabriel Milito, técnico do Galo. Aqui ele terá muito mais chances de ser titular e poderá ter o seu futebol à mostra novamente. Então essa aí está sendo a linha, né, de convencimento ao jogador. Hoje eu novamente tentei falar com o empresário dele, o Federico Pastorello, que não retornou minhas ligações e tampouco as minhas mensagens. Ele lê, ele vê que eu mandei, mas não responde. Segue o silêncio e com isso esse suspense, né, sobre a chegada do Maurício Lemos ao Vasco. A situação do ataque também segue um ponto de interrogação, porque o Vasco quer trazer jogador que possa acrescentar, trazer apostas ou atletas que saiam de um banco e venham esquentar outro banco aqui, não é desejo da direção e nem do técnico Rafael Paiva, que nesse sentido aí, ele prefere dar chance aos garotos da base. Mas os nomes vêm sendo levantados e sondagens vêm acontecendo no mercado. O Vasco ainda não desistiu do Brian Rodrigues, o uruguaio é o nome na mesa, mas é algo bem complexo nesse primeiro momento por conta dos altos valores envolvidos. Mas a busca continua e o clube tem até o dia 2 de setembro para contratar. Mas o ideal é que venha aí antes, para que possam se adaptar neste cenário com os maltinos. Mudando a página, vamos falar de Criciúma e Vasco, duelo que ocorre no próximo domingo lá em Santa Catarina, às 16 horas, e que promete ser bem acirrado. Ciente disso, o Rafael Paiva tem usado a semana para descansar seus jogadores que estão fisicamente desgastados e ajustando aí a equipe para esse difícil compromisso. O único temor em São Januário é em relação ao Verratti, né, o atacante que vem participando ativamente de todos os jogos e é um dos que mais se desgastou, né? No último jogo sentiu o músculo, vem fazendo tratamento e ainda não se tem uma certeza sobre o seu estado para este duelo. Mas se depender da sua vontade, da sua motivação, ele será a presença certa. Verratti hoje é o retrato desse espírito do Vasco, né, de não desistir da luta, batalhar até o fim, pensar grande e superar qualquer obstáculo. Vem sendo aí um dos pilares dessa equipe do Vasco, ninguém imagina a ideia dele ficar ausente para essa partida. Mas fato é que ele vem sendo poupado de algumas atividades, tudo no sentido de preservar o jogador para esse compromisso de domingo, que é importante, afinal o Criciúma está ali atrás do Vasco, só esperando dar o bote e ainda tem um jogo a menos. E por falar no Criciúma, o técnico Cláudio Tencati, por esses dias, ele foi questionado sobre esse duelo com o Vasco e deixou claro que vem estudando a equipe do Rafael Paiva e vem avaliando algumas formações para encarar esse confronto direto. Não há dúvida que é um jogo de um confronto direto, né? Até pela parte da tabela que os 12 equipes se encontram e aquilo que é o objetivo da competição para ambas, né? Independente, como a gente fala do brasão, né? A gente tem os nossos objetivos também. Então a gente sabe da problemática do jogo. Com relação às decisões, né, na ausência do Marcelo, o que a gente vai fazer? A gente tem a opção de ter 2 meias, que a gente teve isso contra o Vasco, vai depender do retorno dos meias. A gente tem a opção de ter uma formação de 3 volantes, porque daí a gente tem Ronald no retorno, pode ser que o Barreto retorne, né? Então também isso é uma possibilidade, como também tem essa possibilidade do Diano com o Claudinho. Então é ver o momento que o Vasco está fazendo, né, como está jogando, aquilo que é possível num equilíbrio ofensivo, a gente tomar decisões para 2 meias ou 3 volantes ou dobra de lateral, né, e defensivamente a mesma coisa, porque eu procuro olhar cada jogo e a gente ter um equilíbrio entre atacar e defender. E é isso que é importante a gente tá equilibrado. Bom, então aí estão as informações do Vasco, tudo detalhado e apurado, e cabe a gente esperar. Coloco aqui um ponto final nesse boletim, valeu demais sua companhia, vamos juntos nessa. Até amanhã!